Para muitas pessoas, ter a casa própria é um grande sonho de vida. Mas para algumas famílias do Reino Unido, isso está virando um verdadeiro pesadelo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por R2L2, revisado e narrado por JJ Liber. Quem é que nunca pensou em ter a casa própria, arrumar tudo do jeitinho que quer e ter um pouco de paz em seu pequeno palácio? Ou mesmo quem fez um financiamento para ter uma casa para a família que ficou muito feliz por ter acabado de pagar. Então, tudo isso tem sido um grande problema para milhares de famílias do Reino Unido que estão sofrendo com as mudanças de regras impostas pelo governo. A história tem início em 14 de junho de 2017, quando ocorreu um grande incêndio no edifício conhecido como Grenfell Tower, um prédio residencial em Londres, no qual mais de 72 moradores perderam suas vidas. A investigação do acidente concluiu que um revestimento à base de polietileno, colocado em 2015, pode ter sido o maior facilitador da propagação rápida e feroz do fogo, inclusive afetando a eficácia do trabalho dos bombeiros. O polietileno é uma família de plásticos muito simples e baratos, estando presente no nosso dia a dia, desde em sacolas de mercado e embalagem de detergentes, a até mesmo placas balísticas para coletes e blindagens veiculares. Entretanto, apesar da versatilidade, esse polímero não se comporta bem com altas temperaturas, com números conservadores apontando para uma temperatura de fusão menor que 150 graus Celsius. Isso é muito baixo se comparado às temperaturas muitas vezes acima dos 600 graus Celsius que incêndios em prédios podem atingir, de forma que afetam até mesmo a estrutura de concreto. Isso se confirma pois, assim como no Brasil, qualquer incêndio predial exigirá uma vistoria e laudos de engenheiros atestando que as estruturas de base não foram afetadas. Também precisamos notar que esse revestimento já era até mesmo proibido em alguns países. Só pode ser usado em pouquíssimas exceções, mas nenhuma delas em um prédio como esse. Em 2014, houve um incêndio similar na Austrália e mais 3 em Dubai, todos com indícios que apontam que esse revestimento alimentou o fogo. E foi por este fato lamentável que foi iniciada uma grande verificação por parte do Corpo de Bombeiros da cidade de Londres, para saber se outros edifícios passariam nos testes de segurança. E, infelizmente, a resposta é não. Com centenas de prédios sendo vistoriados a cada dia, descobriu-se que muitos deles utilizavam esses painéis, agora considerados perigosos. Novos regulamentos emitidos pelo governo alteraram completamente aquilo que é considerado seguro, fazendo com que muitos prédios construídos até recentemente acabem sendo classificados como perigosos. É como se do dia para a noite, essas famílias descobrissem que moram numa caixa de fósforos que pode pegar fogo por completo a qualquer momento. Para reverter essa situação, os condôminos precisariam arcar com uma reforma no prédio, trocando todo o revestimento de polietileno por um mais resistente a fogo. Não só isso, aproveitaram para empurrar goela abaixo outras coisas, como instalação de detectores e alarmes, portas corta-fogo, e outras coisinhas a mais. E até mesmo elementos como madeira ou algumas varandas pode ser necessário trocar, ou melhor, que exijam trocar. Coisinhas essas têm custos que podem variar entre 12 a até mais de 70 mil libras por apartamento em alguns casos. Mas a questão é, quem é que vai pagar essa conta? Há uma grande briga entre os moradores, as construtoras e o governo, em que nenhum acha que é justo pagar pela reforma. Da parte dos condôminos, percebe-se que é uma quantia muito elevada, principalmente se comparado ao preço do apartamento. As construtoras dizem que sempre fizeram tudo certo, tudo dentro das especificações técnicas. E o governo diz que esse não é o papel dele. Afinal, por que ele vai pagar por um problema que ele mesmo criou, não é mesmo? A verdade é que ele é o maior culpado por essa situação. Já que não sabia o quanto o material era perigoso, e agora usa todo o poder para exigir que as adequações sejam feitas. Pagar a conta? Claro que não. O melhor é deixar que as pessoas paguem e só entre dinheiro através dos impostos dos serviços e materiais comprados, é claro. Olha como eu sou bonzinho. Vou te dar um tempinho para você ajeitar, diz o grande político. E antes que você possa esboçar qualquer reação, ele complementa.
Mas não podemos deixar do jeito que está. Para sua segurança e conforto, alguém vai ter que ficar vigiando se não tem fogo. E assim, foram criadas as patrulhas despertadoras. Pessoas com coletes amarelos, rádios, lanternas e, pasmem, megafones para acordar os moradores em caso de incêndio. O governo vai pagar isso? Óbvio que não. As construtoras? Menos ainda. Então quem? Bom, você acertou. Eles mesmos, os moradores. Eles que arquem com os custos dessas medidas autoritárias e ridículas que só servem para tapar o sol com a peneira. Como sempre, o governo dando maneiras alternativas de resolver problemas que ele mesmo criou. Para minimizar os gastos, muitos moradores se voluntariaram para participar dessas rondas, para não ser necessário contratar mais gente. Afinal, os edifícios não eram residências de pessoas milionárias que não ligariam de pagar 300 libras mensalmente para uma brigada especializada. Se considerarmos que mais de 400 prédios em Londres precisaram contratar esse serviço, imaginem o tanto de imposto que foi recolhido com isso. Mas calma, não chegamos ao fim ainda. Ainda há outro problema. Sabe quando você dirige um carro que é muito visado pela blindagem e a seguradora te cobra um valor mais alto por conta disso? Pois então, está acontecendo algo parecido. As seguradoras aumentaram os valores das apólices de 5 a 20 vezes para esses edifícios, já que o risco do nada teria se tornado muito maior do que antes. Fato é que, de um jeito ou de outro, os gastos para ter um apartamento aumentaram absurdamente. Os bancos estão recusando oferecer empréstimos para a compra de imóveis sem EWS1. Esse EWS1 é um certificado de parte externa, que garante a segurança dos revestimentos usados. Ou seja, não há para onde correr. Ninguém consegue vender os apartamentos. Outro ponto que dificulta muito é a forma como funciona o sistema de propriedade no Reino Unido, em que alguma pessoa física ou jurídica é a proprietária do terreno e edificações, chamada de freeholder. Do outro lado, quem compra o apartamento em si é o leaseholder, que sequer pode ter um animal de estimação sem autorização. Bom, claramente vê-se que a grande burrada foi do Estado em decidir de uma hora para outra que tudo precisa mudar e que é 100% obrigatório. Só aí vemos quem é o maior culpado da confusão e quem faz pressão para que os valores dos imóveis vão a zero, sem dar alternativas para os moradores deixarem com outra pessoa que queira comprar. Ora, se o apartamento é inseguro, cabe ao vendedor informar esse problema ao comprador e ele decide se quer comprar ou não. Ele pondera os riscos de acordo com suas próprias necessidades. O que o Estado fez não resolveu o problema para os moradores, não tornou as moradias mais seguras. O que foi feito apenas tornou o lar de muitas pessoas um verdadeiro inferno. Por um lado, o risco de incêndio. Por outro lado, gastos exorbitantes e desvalorização do imóvel. Sobre a questão das construtoras, devemos tomar como base o desconhecimento delas acerca do problema de serem painéis inflamáveis. Afinal, se o Estado, que controla tudo, afirma que é seguro e o uso é totalmente legal, não precisam buscar maiores informações. Isso seria resolvido facilmente em um mundo livre de informação descentralizada, pois globalmente se buscariam as melhores informações sobre custo e benefício dos componentes e tecnologias utilizadas. Um grande exemplo disso, e que já é muito aplicado há anos, são as normas ISO, mundialmente reconhecidas como garantidoras de altos padrões de técnicas de qualidade e gestão. Não são obrigatórias para nenhuma empresa, mas com certeza aquela que tem essa certificação se diferencia no mercado, especialmente para aqueles que buscam segurança e confiabilidade. No caso desses painéis, um conselho que debatesse sobre os padrões a serem exigidos cumpriria bem a função, já que seria facultativo às empresas aderir a eles e aos consumidores de aceitarem os produtos que lhe forem mais convenientes. Sobre os bancos, a mesma coisa. Se não querem aceitar financiar casas sem determinados padrões, é direito deles. Afinal, o risco é deles. Entretanto, as normas não devem estar subordinadas ao Estado, e sim a organizações privadas que possam botar em jogo quais parâmetros que estudaram e decidiram ser importantes. Mas o que importa é o que está no contrato. Esse e outros casos de incêndio que levaram à necessidade de uma reforma
devem deixar claro quais as situações serão cobertas por cada uma das partes. E um bom contrato e boas relações de mercado são boas até para quando outras partes entrarem no jogo, como é o caso das seguradoras. Elas não têm nenhum interesse em indenizar as pessoas por conta de incêndios e outros acidentes. Com isso, elas poderão participar das organizações que criarão normas e ter voz ativa sobre o aumento dos níveis de segurança de construções. E de toda a história, o mais importante é vermos como o Estado atrapalha o mercado e a vida das pessoas. Quanto maior o intervencionismo estatal, menores serão os avanços que a humanidade terá. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!